amores, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de História com o 6º ano e hoje nós vamos revisar aqui no nosso livro de atividades 2 capítulos que nós estudamos, que foi o Império Bizantino, que é o capítulo 10, e o capítulo 12, que é a transição da Idade Antiga para a Idade Média, Ali no capítulo 10, que é o Império Bizantino, nós vimos a formação, certo, do Império. Nós vimos a sua principal capital, que era Constantinopla. Foi uma cidade que tinha sua localização privilegiada, porque estava entre as principais rotas de comércio, que era o Império Romano do Ocidente e do Oriente. Então, Constantinopla se desenvolveu bastante, favorecendo ali o crescimento e a expansão do Império Bizantino. Nós tivemos alguns imperadores, que se sucederam aí durante este período, da história da Europa, certo? Nós tínhamos os imperadores como órgão, instituição e pessoa de maior poder, tínhamos o Senado e tínhamos as províncias, que nas províncias tinham os governadores que ajudavam na administração, certo? Durante o Império Bizantino, o imperador mais conhecido, o imperador que mais marcou a história do Império Bizantino foi o imperador Justiniano. Então ele é aí um marco, criando, desenvolvendo esse período da história, Tivemos também outros imperadores, mas ele foi o principal deles. Durante o Império Bizantino, nós também tivemos a divisão das igrejas, certo? Dividimos a igreja ortodoxa e a igreja romana. Então teve nesse cisma da igreja católica, a igreja romana em si, tivemos a criação da igreja bizantina, com seus dogmas, seus segmentos, sua tradição ali. Tivemos também o fim do Império Bizantino, que foi a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. E aí nós vamos ter o fim da Idade Antiga, nós vamos entrar na fim da Idade Média, na verdade, e nós vamos já entrar na Idade Moderna. Então foi um período longo da história, O período bizantino foi um período longo da história. Tivemos também um marco na arquitetura e no direito durante o Império Bizantino, com a criação do Corpus Juris Civilis no direito, que é a volta do direito romano para a cultura. Na arquitetura, os bizantinos se desenvolveram com grandes construções maravilhosas, construções belíssimas, repletas de ouros, escravejados em suas paredes e seus vitrais. Então eram criações e construções poderosíssimas, certo? E nós estudamos o capítulo 12, que é o período de transição também da Idade Antiga para a Idade Média. Nós temos aí um período de transição que nós vimos que ele não acontece do dia para a noite, não acontece de terça para quarta, é um período que demanda tempo, certo? Nós temos datas marcantes, que marcam esses períodos de transição, mas é válido a gente ressaltar que não foi da noite para o dia, não foi instantâneo. E aí, neste período de transição, nós temos a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, Nós estudamos um pouquinho aí da Alta Idade Média, que é o período ali logo de transição. Tivemos aí nesse período de transição as invasões bárbaras, que nós estudamos o termo bárbaro, que não é violento, não é bruto, é o termo de quem não tinha a língua e a cultura romana, eram povos diferentes dos romanos. Então tivemos as invasões bárbaras pelos germânicos,
e posteriormente nós tivemos aí a formação, né, de províncias, provação de novos reinos francos, né, que tivemos aí os carolíngios, né, os merovingios. Durante esse período, né, várias dinastias, vários reinos assumiram o poder na Idade Média, né, nessa alta Idade Média. Então, a dinastia que se sucedeu, né, que foi a mais marcante, foi a dinastia carolíngia, que foi sobre o reinado de Carlos Magno, um rei que nós digamos que se fala em Idade Média, se fala de Carlos Magno, porque foi um rei que mudou bastante a cultura, né, a estrutura, mudou muito o cenário histórico ao qual ele pertenceu, né? Urbanização de cidades, construções, giro de moedas. Então foi bastante marcante ali na economia, na política, na religião, certo? E os francos foram povos que desenvolveram, né? Foram ali o início da Idade Média, se desenvolveram bastante, né? O rei Carlos Magno proporcionou expansão territorial, né? Divisão dos reinos em províncias, o que facilita a administração, né? Criação do sistema jurídico interno, teve a criação de uma moeda única, né? Aliança com a Igreja Católica, porque isso era importante para aquela época, unir-se Estado e Igreja. Então nós vimos um pouquinho disso tudo nas nossas aulas passadas e hoje é só mais uma revisão, né? Um olhar ali breve sobre o que nós estudamos, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem ainda sobre os conteúdos, podem mandar, tá bom? Nós encerramos o nosso livro hoje, né? O livro didático, o livro de atividades. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem